Olá, amigos e amigas, ouvintes aí, participantes do programa A Luz da Bíblia. Seja bem-vindo a mais um programa. Estamos, iniciando esse programa com esse tema, abençoado, esse tema que tem sido bastante discutido, bastante debatido. E a gente resolveu trazer esse tema aqui, para vocês, para a gente estar aprendendo juntos, trocando ideias, informações juntos. E a gente já deixa essa pergunta para você, uma pergunta que tem sido bastante feita, nos últimos dias, por conta de todos esses acontecimentos. Essa pandemia, o Covid, pode ser um sinal da volta de Cristo? Pode ser um sinal dos últimos dias, dos últimos tempos? A gente já lança essa pergunta aí para você. Não deixe de convidar amigos, seus parentes, mande aí no WhatsApp aí, a gente dá um tempinho aí para iniciar, manda no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, convide o pessoal aí para estar participando junto com a gente, vai ser uma noite abençoada, a gente com certeza vai aprender muito com vocês, trocar informações aqui, ideias. A gente conta muito com a participação de vocês, já mande comentários, mande perguntas e não deixe de deixar a sua opinião. É muito importante a sua opinião para a gente desenvolver bem esse debate aqui. Então a gente vai para a nossa vinheta em 30 segundinhos e estamos de volta. Estamos de volta com o nosso programa A Luz da Bíblia e já apresentar essa bancada abençoada aqui, começando aqui pelo nosso pastor Esdras. Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, uma ótima noite. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa semanal A Luz da Bíblia, hoje com um tema bastante interessante que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para as nossas vidas em termos de conhecimento. Então, queremos ouvir também a sua opinião acerca do assunto. E essa pandemia e tudo isso que nós estamos vivendo são sinais do fim? Deixe sua opinião, participe conosco. Boa noite, a paz para todos. Sou o pastor Edson Queiroz, do Ministério Assembleia de Deus Conquista em Cristo. E estamos aqui com você nesse programa A Luz da Bíblia, para juntos participarmos desse tema que é muito importante. Tenho certeza que vai chamar a minha e a sua atenção para juntos, com essa bancada maravilhosa que se encontra conosco, participar e tirar dúvida com vocês. Graças e paz, meu nome é Edmilson, sou evangelista e estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus, esse tema maravilhoso, e esperamos que vocês participem, mandem suas perguntas, tirem suas dúvidas, e em nome de Jesus vai ser uma bênção. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor a todos, sou evangelista Lion da Igreja Conquista em Cristo. Uma noite maravilhosa aqui que estamos para aprender junto com vocês. Então pedimos aí que vocês mandem suas perguntas e à luz da Bíblia vamos achar a melhor forma de responder para vocês. Amém. A gente já vai ler aqui, eu gostaria que você abrisse em 1 João 2,18. Dá um tempinho para você abrir. 1 João 2,18. 1 João 2,18 diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Então, a gente, usando esse versículo aqui como tema, como base para a gente estar iniciando esse debate essa noite, a gente já vem ouvindo, ao longo os profetas, o próprio Jesus, ele já dá um prenúncio da última hora, ele já começa a dizer ali, tem coisas acontecendo aí, então já é chegada a última hora. E aí a gente já inicia com uma pergunta, evangelista Edmilson, bastante significativa nesse sentido. Primeiramente, existe um sinal da vinda de Cristo?
de fato, a gente sempre fala muito, né? A gente vem, né? É um sinal da volta de Cristo, é um sinal. Mas antes de iniciar qualquer coisa, a gente precisa ter a ciência primeiro. De fato, existe um sinal, existe algo que marque com certeza que, agora é a volta de Cristo. Esse é o sinal específico da volta de Cristo. Eu vou lançar já pro nosso evangelista Edmilson, começar com esse tema gostoso aí. Mas, na verdade, antes de eu tentar adoçar essas palavras, eu gostaria de ver primeiro a atuação do povo, do público. Mas essa atuação dele também eu coloco alguma coisa a mais. Realmente existe um sinal? Ou talvez, será que tem um último sinal até Cristo vir? Tem alguma coisa que a Bíblia fala que tem que acontecer? Isso nós temos que analisar, né? E tirando isso, nós estamos realmente no fim? Nós estamos no início? Se é fim, quando começou esse fim? Ou não teve, ou então é fim, não vai acontecer ainda? Ou teve um início, né? Então, assim, vai ter outra rodada, é tempo que o pessoal participa, e aí eu quero ver o pessoal já participando aí, dando a sua ideia. Gostaria de... Pastor Esdras, o que você acha, pastor, em relação a este ponto? Olha, de fato, são muitas opiniões formadas acerca desse assunto, né? E ao longo dos tempos a gente vê as pessoas opinarem, isso em se tratando de opiniões. E se a gente vai para a Bíblia, aí a gente vai encontrar bastante coisa relacionada, porém, é complexo você afirmar é agora ou não é agora. Existem textos específicos ou não? Isso tudo a gente vai olhar durante o programa. Eu queria deixar aqui somente algo que me chama a atenção, que são algumas citações que nos levam a crer que essa última hora já vem sendo urgente há muito tempo. Eu quero deixar aqui o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. E lá vai dizer, mas vem a hora e é já. Em que? Então assim, se é já, você vai parar e vai analisar quando é que foram descritas essas palavras. Há quantos anos isso aconteceu e lá já era urgente. Então alguém já estava dizendo, é a última hora. Somente isso aí para deixar o campo aberto para as pessoas ficarem mais à vontade para opinar. A gente quer a participação de vocês, né? Como foi dito aqui pelo Evangelista Edmilson, pelo pastor Esdras aqui. A gente quer a opinião de vocês em relação a este assunto. A gente tem bastante irmãos aqui já participando conosco, né? Geiciane, irmã Vitória, irmão Mário Júnior, irmão abençoado, irmã Tainã também, Jamília, irmã Jamília, pastor Manuel. Tem bastante gente participando conosco, além dos que estão nos assistindo aqui, mas não deixou um comentáriozinho, né? Às vezes eu só consigo visualizar aqui seu nome quando deixa um comentário, então, ainda que você não for fazer uma pergunta agora, mas dá um joinha aí, né? Eu tô aqui pra gente saber que está aí, né? Mas é um assunto bastante pertinente, né? O pastor Edson, nesse como já eu coloquei aqui para os irmãos aqui, a gente tem algumas dúvidas em relação a isso pelo passar do tempo, né? Pelo passar do tempo. Por muitos sinais acontecerem durante anos e anos e anos, aí fica essa pergunta, né? Tem um sinal específico ou não tem? O que você acha, pastor Edson? Verdade. Como o evangelista Edmilson colocou aí, pastor Edson também, a gente tem assim alguma base bíblica para dizer se é ou se não é, né? O que a gente entende sobre o que a Bíblia diz. Só que eu vou apenas ir por cima um pouquinho para ver se vem as perguntas, né? Porque se a gente lançar logo a resposta aqui, aí no final fica ruim para as pessoas que lançou a pergunta antes né, já sai a resposta antes da pergunta, né? Entender que a pandemia, né, é o que está acontecendo hoje, está embalando toda a Terra, né, deixando a Terra numa situação difícil, mas a nossa visão, né, como evangélico, como cristão, né, para a Bíblia, a gente tem algumas visões que mexem em alguns livros e nós vamos dando essa rodadazinha aqui a cada um ouvindo, enquanto as perguntas vai chegando aí para nosso líder aí, Luan, para ver se a gente entra nos pontos que nós queremos nesta noite, né? E antes de repassar, eu vou adoçar mais algo.
quando nós falamos em fim, desde do Antigo Testamento, os profetas falavam do fim. Então quer dizer, será que eles estavam vivendo também um fim? Ou não? Ou o fim veio depois? Porque eles falavam que ia vir um fim. E é de fato, quando começou a contar esse fim? É verdade, evangelista Laio. Realmente, nós estamos nesse toque de bola aqui para o pessoal responder, né, para a gente poder Fazer perguntas, fazer as perguntas. Você já pra pode gente começar a navegar no poder- assunto. Mas, enfim, é o fim ou não é? Eis a questão. Para muitos, né, como a gente costuma dizer, para muitos hoje foi o fim, né? Para muitos hoje foi o fim. Mas como estamos em um assunto específico, o fim dos tempos, eu acho que desde que quando somos crianças, ou vocês crianças, você vê falar o fim dos tempos, é o fim dos tempos, aí fala, esse fim nunca vem, esse fim, quando será esse fim? E nós temos algumas bases bíblicas, na próxima rodada eu vou colocar algum texto, que já nos dá um caminho de que estamos talvez vivendo esses últimos dias. E eu acredito que já vou dar até uma deixa que nós não estamos muito longe do fim, mas vamos ir rodando aí, vamos... Só para corroborar com o que o evangelista Laio falou, em relação a que desde criança a gente vem, né, ouvindo sobre o fim vai vir, o fim vai vir. Quem nunca ficou com medo dos anos 2000, né? Não é? Verdade. Segundo algumas citações, era para ser ali. É verdade, nós temos aqui mais pessoas participando conosco, né? Jamília Amaral tá aqui com a gente, Ju, Célia também, Lali, Lucas aqui, Lucas, né? Tá aí no perfil de Lali aí junto com a gente, Val também, o Aldirene tá aqui, bastante pessoas participando conosco. Mande aí suas perguntas, seus comentários em relação a isso, né? A gente caminhando nesse assunto, porque a gente lança essa pergunta. O evangelista Edmilson, ele já deu essa deixa aí, no sentido de um sinal específico para o fim, né? De um sinal específico para o fim, porque a gente tem visto muitas coisas acontecendo, e às vezes, assim, até de uma forma, não sei, de uma maneira errada, muitas vezes a gente tem atribuído, né? Tem atribuído a coisas que acontecem porque pelo desenrolar dos acontecimentos, mesmo pela vida, pelo caminhar da vida, né? Ao sinal dos últimos tempos. Então, assim, será que é tudo, qualquer catástrofe, qualquer coisa que a gente pode atribuir como um sinal dos últimos dias, né? E é por isso que a gente quis pegar muito em relação a esse tema. A gente, claro, lançando que nós estamos vivendo nessa atualidade do corona, mas assim, várias outras catástrofes que têm acontecido, né, nos últimos dias. E assim, existe um sinal específico para isso, e além disso, qual a quantidade de sinais? Porque a gente tem visto assim acontecendo. Eu vi até um pastor falando que sinais aconteciam intercaladamente, né? E a gente tem percebido nos últimos tempos uma proporção de acontecimentos muito, muito rápidos, e ele deu até um exemplo engraçado, que ele disse que é como o nascimento de um bebê. Que ele começa ali as primeiras contrações, depois outra contração, depois mais outra. Quando começa a acelerar essas contrações é porque o bebê está para nascer, né? Então, assim, o que vocês acham em relação a isso? E nós estamos num acelerar de contrações mesmo. Existem sinais e esses sinais estão acontecendo agora? Eu já acho interessante, já dar de partida, já que eu não ouvi ninguém falar nada ainda, é que assim, vamos fazer uma viagem e pensar agora, por exemplo, uma resposta que o próprio Deus, que o anjo, o homem de linho, apareceu para Daniel. E Daniel, preocupado, ele estava falando sobre as revelações do final dos tempos. Aí o que foi dito para Daniel? Fique em paz, você vai adormecer, esse livro vai ser selado, porque isso que está aqui não é para seu tempo, vai ser para o final dos tempos. Então, esse final do tempo não se referia ao tempo passado, dos profetas. Tinha
para começar a contar o final do tempo, teria que vir o Messias primeiro. Lógico, né? É claro que teria que vir o Messias. Agora sim, eu vou ler um versículo, cada um pode ter uma ideia igual ou diferente, não tem importância, não tem problema. Quando foi que começou o final do tempo? Porque assim, o final dos tempos, na verdade, não é um dia, é um período. Você concorda comigo? Não é um dia. Seria uma série de acontecimentos. É uma série de acontecimentos. Então, segundo o que a Bíblia fala, provavelmente tenha começado aqui. Que a Bíblia fala bem assim, em Atos 2, 17, ou coloca assim, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, né? Os homens, os apóstolos, estavam falando em línguas, e o que Pedro falou? Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, mas está cumprindo o que a palavra de Deus diz. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que de meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias profetizarão. Joel falava do derramamento do Espírito Santo quando? Nos últimos dias. Então aqui, o Messias veio a igreja, nasce ali, né? A igreja, Deus dá a missão de anunciar o evangelho, e já com a missão de anunciar que os últimos dias começavam ali. E ainda não era o princípio das dores. E ainda não era o princípio, verdade. Foi até interessante o que o evangelista colocou aí, porque a gente também... eu estava dando até uma analisada em relação à parábola ali do joio, né, e do trigo, e a gente percebe que o que é justo... Ele cresce naquela parábola na mesma proporção do que é injusto. O trigo, na parábola de Cristo, ele não dá a entender que o joio cresceu mais que o trigo, ou que o trigo cresceu mais que o joio, mas que os dois cresceram juntos, né? Então, nesse sentido, seria ao mesmo tempo, poderia, para significar um dos sinais da vinda de Cristo, seria que tanto a maldade quanto a justiça se crescessem em proporções iguais, tanto as coisas, as pandemias, as pragas, quanto também o derramar do Espírito Santo estaria acontecendo na mesma proporção. Vocês acham que isso seria um sinal? Ou o sinal só se trata mesmo de pandemias e tal? Ou esse avivamento que tanto se fala seria também um sinal dos últimos tempos? O que você acha, pastor? Emblemático, né? Bastante emblemático. Mas assim, inicialmente eu queria me atentar para um detalhe. É a grande responsabilidade que se tem ao afirmar agora, é o fim. Verdade. Por quê? Porque a gente tem relatos, essa explicação do evangelista Edmilson foi maravilhosa, sobre o início. E aquele início, ele é claro perante a Bíblia. Mas quando você vai buscar algo sobre o fim, e quando eu digo fim, é o fim categórico. Como ele falou, foi o início do fim. Mas o fim categórico, aquele que a gente fala, é agora. Como é que você justifica isso? Bom, no livro de Atos dos Apóstolos, um pouquinho antes do derramar do Espírito Santo, que o evangelista citou, no capítulo 1, versículo 7, o que a Bíblia vai dizer é: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, assim, a gente tem ideias acerca do que a Bíblia relata. A gente tem ideias acerca de sinais. Mas observe, um que me chama muita atenção, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, é que depois que Jesus, falando aos discípulos, fala sobre alguns sinais que os alertariam sobre a vinda de Cristo, o último é que todas as pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho. Então fica aí uma ótima ideia para se entender se de fato estamos chegando no fim ou não. É verdade. Um sinal, Luan, que me chama muita atenção, ocorreu há 530 anos antes de Cristo, que é
na verdade, precisa até resumir, porque é um texto muito grande que está ali em Daniel no capítulo 2, que é um sonho, né, que o rei Nabucodonosor teve na época, que incomodou bastante, e que Daniel, ele interpretou esse sonho, né, através de Deus, ele dá esse poder a Daniel, e Daniel interpreta o sonho e fala: ô rei, não precisa se preocupar com isso agora não, que isso aí se trata do fim. E o rei, ele tem um sonho com uma grande estátua, uma estátua dividida, né, em 5 partes, com a cabeça de ouro, peito de prata, a cintura de bronze, os pés, as pernas, parte em ferro, e os pés, parte em ferro e parte em barro. E Daniel, ele explica que cada uma dessa parte da estátua significaria um período, um reinado, antes que o fim chegasse. E a primeira parte da estátua, que é a cabeça de ouro, foi o reinado de Nabucodonosor, que era um reinado muito rico. O segundo seria o reinado dos medos e dos persas, não é isso, evangelista? A terceira parte, que seria a cintura de bronze, ocorreu na história, que foi o reinado grego, que foi um reinado muito forte, e com esse bronze eles produziram muitos armamentos. E a quarta parte, as pernas, não é, de ferro, seriam o Império Romano, que durou muito tempo, as pernas por serem grandes, o período romano durou muito tempo, e depois os pés, parte em barro e parte em ferro. Aí Daniel fala para o rei assim, fala, o barro e o ferro, eles não têm como se unir. Pessoas irão se casar, reis irão tentar estabelecer reinados para que ocorra ali uma grande aliança para tentar governar o mundo, mas eles serão esmiuçados, a Bíblia fala isso. E se você tem uma matéria no G1 que fala que há cerca de, se não me engano, 100 anos atrás, alguns países tentaram fazer, evangelista, como que os filhos se casassem entre si para talvez a própria linhagem deles criar um grande império. Só que como foram casando os filhos, irmãos, e isso acabou não dando certo, e a genética não funcionou e acabaram morrendo. Tem essa matéria no G1.com. E com o passar de tudo isso, Daniel fala, virá uma pedra, no final disso, Daniel fala, virá uma pedra que será lançada e derrubará essa estátua. Aí eu pergunto, essa pedra, será que não já está prestes a ser lançada? Será que não já estamos vivendo? Então eu não tenho dúvidas em afirmar que nós já estamos vivendo o início do fim. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque nós já estamos pegando o período histórico e a Bíblia, nós estamos vivendo o início do fim. É um texto muito grande, eu tentei resumir aqui, mas é até uma tarefazinha para vocês de casa. Leia Daniel capítulo 2, leia todo Daniel capítulo 2 e pega os acontecimentos históricos, entra no Google ali, pesquisa a história que aconteceu fora da Bíblia, a história mesmo, e pega a Bíblia, Daniel capítulo 2, você vai ter uma relação e vai chegar nesse final que você vai ver que realmente nós já estamos vivendo os últimos tempos, ou talvez o início ali dos últimos tempos. Amém. Bem explanado aí pelo evangelista Laio também nesse sentido. A gente tem aqui missionária Cida participando com a gente. O pastor Manuel faz uma pergunta aqui bastante interessante, né? A pandemia é permissão de Deus, sim ou não? É algo que a gente... Bastante interessante, viu, pastor Mano? Daqui a pouco eu vou jogar para a bancada aqui para esmiuçar aí essa pergunta aí, porque ela é chegando, vai melhorando, complexa, né? Pergunta chegando, vai melhorando. Vai, com certeza. O irmão Mário Júnior, irmão Mário, ele diz assim, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Pai contra pai, filho contra filho, nação contra nação, reino contra reino. As pragas chegavam sobre a terra, né? A irmã Isa aqui participando com a gente. Então o irmão Mário coloca também aqui essa afirmação que a Bíblia faz, né? Então dá para entender que a Bíblia, ainda como o pastor Esdras diz, a gente não pode cravar um tempo, né? Um tempo determinado, a gente não pode cravar um tempo, mas a gente consegue pelo menos, né, caminhar mais ou menos no que a Bíblia, porque a Bíblia ela não deixa totalmente cego em relação a isso, né? Ela não diz a data, mas ela pelo menos diz alguma coisa, né? Como... Nem tudo ela fala de forma categórica, né? Exatamente. Seria muito mamão com açúcar também, né? Chegar e toma deixar aqui tudo pronto, né? Mas como o irmão Mário Júnior colocou aqui alguns pontos, que é o que a Bíblia fala, então a Bíblia está dizendo nos últimos dias acontecerão isso, acontecerão aquilo, então eu acho que parte muito da nossa sabedoria de entender e compreender de fato quais são os sinais de Deus para a sua volta, né? Muito importante. Eu vou entrar um pouco aqui sobre só a parte de
pandemia no século XXI, que é o que nós estamos, né? Sim. Como saiu a primeira pergunta, na visão, pode ser a vinda de Cristo, né? Tem visão de ser a vinda de Cristo? Amados, nós temos aí, eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui, mas já abro já para os demais da bancada continuar, né? Eu quero apenas entrar focado nessa área, né? Sobre pandemia, sobre pragas. Para nós entendermos, se colocamos na nossa mente, né? Se realmente essa pandemia é o envolvimento da vida de Cristo ou não, né? Nós vamos lá no início da Bíblia, vamos ver algumas pragas que teve lá no Egito, né? Só que aquelas pragas, vamos observar, alguém pode dizer, era a vinda de Cristo naquela época, estava iniciando, né? Só que as pragas vieram sobre quem? Sobre os ímpios, né? Nós queremos aqui deixar bem claro para vocês, não estamos falando aqui sobre ser cristão, sobre ser ímpio, nós vamos colocar apenas o que a Bíblia diz, né? Para nossos ouvintes ficar à vontade, né? Porque há alguns temas que às vezes a gente aborda, então nós não estamos colocando aqui quem é bom, quem é ruim, quem é cristão, quem não é. Apenas o que a Bíblia coloca. Então as pragas veio só para os ímpios naquela época, né? O povo que estava no seu arraial, que era o povo de Israel, permaneceram tranquilo, né? Vamos deixar agora essas pragas que foi lá do início e vamos vir agora para o meio, que está ali tanto em Mateus 24, como é bem abordado, mas também eu busquei um pouquinho em Lucas 21, né? Que fala mas fala sobre guerra, sobre rumores de guerra, né? E fala sobre muitos acontecimentos que está acontecendo. Mas se nós romper os versículos um pouquinho, eu vou fazer questão de dar uma lida, um pouquinho para você entender também que a pandemia, no momento, não é o que diz em Lucas 21. Olhe bem, 21, versículo 9 diz assim: quando os ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fome e pestilência em vários lugares, e coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, preste atenção, vou repetir mais uma vez o versículo 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão. Entretando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzido-vos à presença dos governadores, por causa do meu nome. Eu quero ampliar um pouquinho nesse versículo 12, para nossos ouvintes, nesta noite, para todos nós, que a Bíblia diz que em meio a todo esse acontecimento, terá que vir um acontecimento que não mostra que a pandemia está envolvida nesse momento com os últimos dias. Por quê? Porque a perseguição há em alguns lugares, mas não por causa da pandemia, não é verdade? A pandemia, no momento, ela não trouxe perseguição para o cristão. Se nós observarmos, tem sofrimento? Tem, através da pandemia, não é verdade? Porque tem desemprego, traz a fome, né? A política realmente entrou em pânico e o mundo, enfim, se fechou. Agora, olhando para o outro lado, essa pandemia pode estar sendo um momento para nós entendermos que o fim pode estar chegando. Aí é um outro lado de pensamento, certo? Porque a pandemia, como todo mundo se recuou, como o mundo estava em uma grande aflição, o corre-corre, ninguém parava mais para nada, e Deus, posso entender que quis dar um basta, né, na situação, para que o povo entendesse que precisava parar um pouco para entender que Deus é Deus. E que Deus pode ter alguma coisa daqui para frente para anunciar para todos e que as pessoas estejam com a sua mente mais cautelosa para entender. Por quê? Porque no momento, a pandemia ela veio para todos, né? É verdade. Ela não veio só para o ímpio, ou ela também não veio só para o justo, ela veio para todos. Então, se nós pararmos aqui no versículo 12 de Lucas 21, descarta essa posição de a pandemia ser um sinal do fim, né? Porque
Tem outra lógica também. Nós estamos em meio à pandemia. Nós não sabemos até quando ela vai, né? Nós estamos falando hoje, né? E como o Luan colocou no início do programa, média de 4, 5 meses nós estamos. Nós não sabemos se essa pandemia pode chegar ou atingir coisas que a Bíblia está mostrando aqui no versículo 12. Mas até o momento, nós não temos nenhuma afirmação sobre o acontecimento profético, né? Que o profético teria que entrar o versículo 12 de Lucas 21, né? Então, eu ainda vejo assim a pandemia como uma enfermidade que ela está atingindo não só o corpo, mas em todas as áreas políticas, né? Porque quando entra a política é onde entra o quê? Entra a fome, entra a necessidade, aí vai entrando os outros obstáculos que vai ajudando na situação. Mas para nós assim que buscam estudar um pouquinho, aí por que eu busquei lá de Levítico, lá do início da Bíblia? Porque lá falou sobre algumas, né, pestilências, algumas pragas que foi elevada apenas para os ímpios. Hoje é diferente. A pandemia hoje está para todos, né? Hoje não tem escapado ninguém. Só escapa aquele que se protege e Deus dá graça, não é verdade? Mas ela não está específica para uma etapa de pessoas. Todos estão sujeitos à pandemia e à morte. Então eu quero depois, vou passar para a bancada, depois lá na frente a gente vai entrar um pouquinho lá para o final, para o Apocalipse, que começa a concluir a ideia e o pensamento que, na minha visão, a pandemia está sendo uma enfermidade que Deus pode ter assim permitido, que tudo é permissão de Deus, para que o povo desse uma parada, para que o mundo parasse e raciocinasse que o fim pode estar chegando. Não em si a pandemia, no entendimento que ela seja já uma profético para o fim. Isso é a minha visão, meu pensamento. Amém. Amém. É bem colocado pelo pastor Edson aí a visão dele em relação a esses acontecimentos e a gente aprendendo aqui e querendo aprender com você também, né? Comente também o que você acha. A gente tem alguns irmãos aqui comentando aqui já. O irmão Mário Júnior, ele diz assim: quando nós vamos para a Bíblia, vimos que a palavra de Deus está se cumprindo. Portanto, eu creio que já estamos chegando ao fim, né? O comentário do irmão Mário Júnior aí, a irmã Renata da Paz do Senhor aqui, irmã Cilei também, irmãs abençoadas aí participando com a gente. Geiciane, né? Geiciane, minha esposa, tá participando aqui, colocou uma pergunta aqui. Eu acredito que a pandemia não... Uma pergunta não, ela colocou um comentário, né? Eu acredito que a pandemia não é um sinal da vinda de Cristo. Ele permitiu tudo isso para nos aproximarmos mais dele e entender que nada está no nosso controle. Uma posição colocada aí pela irmã Geiciane. Bem colocado. Bem colocada, né? Uma visão bem colocada. O pastor Mano diz assim: gostaria que tivesse uma explicação porque morteiro até agora eu não consegui compreender aqui. Porque muitas mortes Porque até agora morreram até agora muitos cristãos. Tá, porque até morreram, né? Acredito que sim. Assim, já para voltar aqui para a bancada aqui, nesses sinais dos últimos tempos, né? Eu vou deixar essa pergunta do irmão Manuel aqui para a bancada, do pastor Mano, para a bancada responder, mas eu gostaria só da gente finalizar a primeira pergunta que a gente tinha feito, né? Primeiramente, vocês concordam, há de fato sinais específicos para a vinda de Cristo? O evangelista Edmilson, vou deixar concluir, depois eu já vou jogar pro pastor Esdras aqui, dar essa resposta aqui pro pastor Manuel. Pronto, você falou uma coisa muito boa. Há um sinal específico. Na realidade, segundo o que a palavra de Deus nos fala aqui, quando ouvides pestilência, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, não se assusteis, porque isso é início de dores, é isso? Certo, é início de dores. Mas quando Cristo falou início de dores, isso foi quase 2000 anos atrás. A pestilência não era igual a de hoje, as guerras não eram igual a de hoje. Então você está vendo que quase 2000 anos, na verdade,
o início de dores, na verdade, iniciou-se a partir do ano 70. Se você for ver, não ficará pedra sobre pedra. Então, dali em diante, se iniciou as dores, como se fossem dores de partos, né? Pronto. Início de dores. Então, nós estamos no final. E quanto à igreja, nós como igreja, vai ser uma resposta pessoal. Edmilson, você acredita em um sinal, um acontecimento específico para a vinda de Cristo? Quanto à igreja, não. Quanto à igreja. Sério. Quanto ao arrebatamento. Por quê? Porque a igreja, até Paulo e os apóstolos, eles sempre acreditavam, que ele falava bem assim, e nós que estiverem vivos seremos arrebatados. Então eles acreditavam que ele ia ser arrebatado a qualquer momento. Então assim, pode ser hoje? Pode. Tem pessoas não, que esperam algo acontecer para o Cristo vir. Que eu não quero nem entrar nesse detalhe. Mas tem pessoas que realmente esperam algo acontecer. Nós sabemos disso, né? Sim. Tem pessoas que esperam, mas a igreja em si, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer tempo. Então, como igreja, não. Agora, depois do acontecimento da igreja para os acontecimentos finais, total, aí já é uma outra coisa que precisa ter alguns acontecimentos específicos, né? Entendi. No caso, você coloca aí o posicionamento para o arrebatamento para a igreja e não para o pessoal entender, não especificamente para Israel. Seria aí isso? Pronto, para Israel. Porque assim, a igreja pode ser arrebatada, não pode ser arrebatada hoje? Sim. Ou amanhã? Sim. Então assim, precisa acontecer alguma coisa? Não. Porque o sinal para a igreja é o derramamento do Espírito Santo. Sim. É o sinal da igreja. Agora, esses acontecimentos, por exemplo, um deles, para vir um fim, o evangelho do reino terá que ser pregado para todas as nações. Todos terão que escutar. Mas que evangelho do reino é esse? É um evangelho específico. Para que povo? Tem um povo específico, né? Então, assim, para o final dos tempos, final geral, precisa realmente acontecer algo. Mas para o arrebatamento da igreja, a qualquer momento. Entendi. Não, bem colocado a posição aqui do evangelista Edmilson. O irmão Davi Gomes, né, participando aqui com a gente também, diz assim, mais um sinal da vinda de Cristo, né? Irmão Milton, acerca dos sinais, lá em Pentecoste houve sinais na descida do Espírito Santo também, mas não foi o fim, e sim o início. O irmão Davi ele coloca aqui, evangelista, até em cima do que você estava comentando, amados, temos que lembrar que para o anticristo se levantar, haverá um caos em toda a humanidade. E quem sabe se não é esse momento em que ele se levantará em todos os tempos, em todos os tempos, a única catástrofe que parou o mundo todo foi esse. Temos que estar atentos. Foi até bem colocado pelo irmão Davi Gomes aqui participando com a gente. Deus abençoe sua vida, meu querido. Porque a gente fala, né? A gente, quando fala de catástrofes e de pandemias, principalmente, que é o que estamos falando agora, a gente remete a outras pandemias que aconteceram, né? Mas assim, eu estava até dando uma olhada mais a fundo nessas pandemias, e a gente percebe, como o irmão Davi colocou aqui, que apesar de ter sido pandemia de grandes proporções, ela não foi uma pandemia mundial, né? Eu estava olhando que, por exemplo, a peste negra pegou mais ali a região da Europa, né? Então a gente teve pandemias que ela se alastrou mais em determinados pontos do planeta Terra. E a gente percebe que a gente está vivendo hoje uma pandemia, eu não vou dizer na gravidade nem na questão de mortalidade, porque talvez até o momento, até hoje, a peste negra e outras pandemias tenham matado. A espanhola matou muito mais. A espanhola matou muito mais, mas a gente percebe que é algo que tem assustado todo o planeta, né? Parece que não ficou ninguém de fora. Se espalhou muito mais, né? Se espalhou muito mais. São poucas regiões no planeta hoje que talvez não tenham chegado ainda, né? É muito interessante esse comentário do nosso irmão Davi Gomes em relação a esse momento e, assim, a proporção que tomou essa pandemia. Mas também é muito importante a gente tomar cuidado sobre a relevância da palavra sobre determinadas épocas. Sim. Quando eu digo a relevância da palavra descrita, sim, a palavra de Deus.
Porque assim, se a gente imaginar, e aí eu trago até mais uma vez à tona Mateus 24, quando Jesus está falando aos seus discípulos e alerta, entre vários alertas, sobre um em especial. Cuidado com os falsos profetas, com as palavras de erro e de engano. Por que eu digo isso? Porque se a gente adentrar nessa questão, afirmando por conta da proporção do que o coronavírus está fazendo, a gente talvez tiraria a relevância da palavra de Deus sobre aquelas pessoas que viveram situações parecidas e piores. E eu digo piores em questão de números. Sim. Como você já falou, se a gente for analisar hoje, o Covid-19 matou até o momento no mundo 690 mil. Né? E esse número vai sendo atualizado dia após dia. Mas eu trouxe até algumas informações sobre outras pandemias. Algumas já foram citadas, como a peste negra. Tivemos também a influenza, que é a gripe espanhola. Mas antes disso, no 3º século, a gente teve a peste de Cipriano, né, que foi ali, iniciou em ano 249 e foi até o ano 262. Essa peste já matava 5 mil pessoas por dia. E há quanto tempo isso aconteceu? Então, assim, se eu coloco a relevância do coronavírus hoje como fato categórico para que eu afirme que o mundo vai acabar agora por conta disso, talvez eu estaria dizendo que a palavra descrita, os alertas descritos, quando o próprio Jesus fala que haverá pestes, que haverá mortalidade, então eu estou dizendo que essa palavra não era eficaz sobre aquele povo. Porque naquela época alguns profetas se levantaram e falaram, olha, está morrendo muita gente. Olha, existe uma pandemia. Olha, existe um vírus que tá fazendo uma catástrofe. Então, agora é o fim dos tempos. E passou aquela peste. Depois vieram outras, veio a peste negra, veio a influenza e agora nós estamos sobre o Covid-19. É só um cuidado para que a gente não tire a relevância da palavra, né? Coloque muito eficaz para nós e tire a relevância para quem já viveu. Interessante, pastor Esdras, que em cima disso eu vi um jornalista renomado do nosso país, né? Vou citar o nome por ética. Ele falou assim, e vocês devem ouvir isso o tempo todo, né, nos jornais. Eles falaram, as coisas nunca vão voltar como eram antes. Depois dessa pandemia passar, nunca mais vai voltar como eram antes. Como assim, se a gente fosse viver uma nova época por conta desse coronavírus? Sendo que já teve situações piores no passado para os nossos ancestrais e viveram talvez coisas piores e tudo voltou ao que era, ao normal. Então acredito, se você está assustado aí dentro de casa, talvez com medo aí, fique tranquilo, com cuidado, claro. Infelizmente, todas 690 mil mortes, né, no mundo, é muita coisa, são 2 cidades de Vitória da Conquista. Então assim, mas quando isso passar, tudo voltará ao normal e possa ser que, como o pastor Edson falou aqui no início, isso talvez seja só o início, possa vir outras piores do que essa. Não é que nós estamos desejando isso, mas é o que está escrito aí, né? Tem uma proporção aqui que pastor Edson colocou muito interessante. Por exemplo, alguém pode dizer assim, mas pastores, hoje tem quantos? 690 mil. Mas e a proporção que nós temos no mundo hoje? Aí se você pegar a proporção da época, que dava 5 mil, 10 mil, a pessoa não pode olhar a quantidade da época, a quantidade de hoje, tem que pegar por proporção, né? Exatamente. Então, na época, a proporção dos habitantes da Terra era bem menos. Então, se você pegar por proporção, talvez também daria igual ou daria até mais, né? Pastor, certamente seria mais, viu? Só Você para trazer entendeu? um número aqui para corroborar com esse maravilhoso comentário que o senhor está fazendo, a peste negra matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. Agora, imagine-se um detalhe. E veja a proporção, pastor, da época, né? Justamente o que o senhor falou, a proporção da época, o que se vivia na época e outra. A facilidade de propagação. Porque, como já foi dito aqui, isso foi mais localizado em uma área. Mas imagine que a propagação hoje é muito mais propícia do que antes. E não chegamos a esse número, graças a Deus, e creio em Deus que não chegaremos. Para a gente poder entender que o que aconteceu lá também foi muito grave. Né? Mais uma vez eu falo, é a importância da relevância da palavra para todas as épocas. E antes assim de passar para os demais, eu quero envolver um pouquinho, o Evan Stelai colocou uma coisa muito importante. Tem pessoas que abordam, Luan, nesse assunto e deixa o mundo assustado, deixa as pessoas muito assustadas. E nós não estamos aqui para assustar as pessoas. Ontem mesmo na igreja eu falava isso. Eu acredito em dias melhores. É uma questão da minha fé. Amém. Eu acredito que isso vai passar.
como já houve no passado e passou. Então não vou ficar profetizando maldição que não vai ter mais dias melhores para nós. Então, que situação seria? Eu acredito que como as anteriores passou, essa também vai passar. E virão dias, como nós lemos ontem na Bíblia, né? Que os idosos poderão sentar na praça, né? Poderá estar lá batendo papo, contando piada com seus amigos, as crianças podem estar brincando. Eu acredito nisso, né? Que dias melhores virão. Glória a Deus. Amém. Seguindo aqui até sobre essa questão, e agora pegando esse outro ponto dessa pandemia, né? A gente fala muito sobre a questão do sinal, e temos até aqui a irmã Jamil diz assim: a pandemia, a meu ver, serviu como um alerta para a humanidade que estava fria. Deu uma sacudida, né? Que sacudida. Que sacudida, né? Interessante. Um comentário da irmã Jamil. E aí eu já gostaria de emendar a pergunta que o pastor Mano fez em cima dessa questão. Porque assim, a pandemia seria uma obra de Deus? Seria algo, o Covid, a gente falando agora do que está acontecendo, isso seria algo criado por Deus? Porque assim, a gente tem percebido, o pastor Edson até citou no início, que ela veio para todos, ao contrário daquelas pragas do povo do Egito ali, que foi específico a um povo, ela veio para todos. Seria uma punição de Deus para a humanidade? Seria uma sacudida para o pessoal acordar? Ou não tem nada a ver, pastor? O que você acha? Não tem nada a ver, é algo que poderia acontecer, porque a gente vive em uma sociedade que está propícia a acontecer qualquer coisa, e não tem nada a ver, não foi Deus que criou, ou até se é algo do inimigo. O que você acha? Qual a sua posição em relação a essa questão? Olha, para responder essa pergunta, é necessário que a gente se atente mais uma vez para acontecimentos históricos em determinados momentos. O que acontece? É importante a gente analisar, por exemplo, os acontecimentos de Levítico, como o pastor Edson já citou, em relação às pragas do Egito. E nas pragas do Egito, foi claro que ali Deus guardou seu povo. Naquele momento específico, Deus guardou seu povo. As pragas vinham somente para os ímpios. Isso. Mas aí a gente caminha mais um pouco e a gente chega no livro de Abacuque. E no livro de Abacuque a gente percebe que o povo escolhido começa a se desviar do centro da vontade de Deus. E quando isso acontece, a resposta de Deus para o clamor de Abacuque é que ele vai entregar todo o povo ao fio da espada. E ali Deus não está separando o povo, não. Ele está falando todo mesmo, tá bom? Então entenda que você precisa analisar o momento para que você tenha certeza de afirmar: olha, de fato, eu quero chamar muita atenção que eu estou fazendo uma correlação com o assunto e as épocas. Sim. Porque senão alguém pode tentar, ouvindo a minha opinião, falar, mas então quer dizer que os cristãos que morreram, que foi mais ou menos o que o pastor Manuel perguntou, então você está afirmando que eles estavam fora do centro da vontade de Deus? Jamais. Nem eu e nem ninguém, nenhum vivente tem o poder de afirmar isso, né? De forma alguma. É só uma correlação com a época. Então entenda que Deus tem sua maneira de trabalhar. E como você colocou bem colocado, até na questão, alguns pagaram por outros, né? Perfeitamente. E não foi a única vez. Se você analisar a Bíblia, por muitas vezes isso aconteceu. Porque Deus tem sua maneira de trabalhar dependendo do que acontece no momento. Entendeu? Então eu especificadamente creio que esse momento é um momento de despertamento. Que isso aconteceu como forma de despertar. Eu acho que é muito vago você falar, foi Deus que mandou, foi Deus que fez. Deus tem suas necessidades. E dentro das suas necessidades, o despertar do ser humano, o despertar de uma nação é uma grande necessidade. Até porque Deus não fez ninguém para ser condenado. Deus nos fez para ser salvos. E esse é um desejo dele. Para isso, muitas e muitas vezes, ele fez com que coisas acontecessem para que o povo acordasse. Eu acredito que essa é mais uma dessas situações. Amém, bem colocado. Deixa eu fazer um comentário também. Sim. É que assim, na realidade, Deus permite, né? Deus permite, se Deus não permitir algo, não acontece, né? Sim.
Que a De gente sabe que fato. é a permissão de Deus, né? É, mas, na verdade, grande parte das coisas que acontecem é porque, devido ao pecado da humanidade, Perfeitamente. vem as tragédias, vem as doenças. Então não precisa nem falar, Deus está mandando. Sim. Automaticamente já vem Ação e reação, né? ação e reação. É igual, tipo assim, a gente não pode pensar igual a Idade Média, que na época, quando alguém pecava, aí falava assim, ah não, o pecado, ou alguém ficava doente, não, você está doente é por causa do pecado. E muitas pessoas eram expulsos, era tirado de casa, lançado, porque dizia que era o pecado. E na Idade Moderna, no período que quando começou a surgir a quarentena, o que acontecia? O pessoal chegava e tinha a vigilância sanitária, chegava na porta da casa, chamava a pessoa. Se a pessoa não viesse, era enxortada lá porque estava doente. E a igreja e muitas outras pessoas naquela época que não tinham discernimento, achavam, não, está errado por causa do pecado. Não. Por causa... Não. Igual aquela pergunta. Quem pecou que perguntaram a Jesus Cristo? Ele está cego porque quem pegou foi ele ou foi seus pais? E Jesus Cristo falou, não foi ele e nem seus pais. O que ele está acontecendo não é porque ele pecou e está doente, né? Então é uma observação. Não dá para fazer essa correlação, né? Como é bem colocado pelo pastor Evangelista Edmund nessa situação, é igual algo que vem se falando há anos e anos aí, por exemplo, sobre o aquecimento global, né? A gente tem uma situação que a gente ainda não chegou ao extremo, mas o planeta começou, os homens, a sociedade começou a tomar medidas para conter, porque de fato iriam chegar. E a gente ainda vive um período de aquecimento global. Eu estava vendo uma matéria esses dias mostrando ali as geleiras e tal, muitas geleiras se derretendo ainda. E a sociedade ela pode pagar um preço alto por isso no futuro. Isso a gente traz porque seria uma punição de Deus ou uma consequência dos atos humanos, né? Então eu achei bem colocado assim, porque a gente percebe que a maioria das coisas que de fato vem acontecendo é consequência do pecado, consequência dos erros, né? O próprio homem vem destruindo as coisas, vem pecando contra Deus, vem destruindo o planeta. Em todos os aspectos a gente percebe o próprio homem aí se destruindo um pouquinho, né? Ô Luan, colocando aí, como o Evangelho Edmilson colocou e você colocou. Se nós pegarmos a Bíblia para olhar no início, foi que Deus disse para Adão, quando Adão pecou, né? Pelo teu pecado toda a terra sofrerá. Pelo teu pecado, pela tua falha, pela tua desobediência. Então a terra quem somos nós? Somos todos moradores, todos da terra. Então não é que Deus está castigando você e deixando de castigar. Não, está castigando a terra em geral, eu concordo plenamente. Por quê? Porque o povo desobedeceu. Então o povo deixou de ver a Deus e foi profetizado por Deus para Adão desde o início. Por tua causa. Porque se tu não pecaste, então a terra não iria sofrer, né? Então tá bem claro aí que não é uma punição diretamente assim de Deus, uma punição severa porque aconteceu algo por essa pandemia. Não, é um acontecimento, como eu disse aqui na minha fala anterior. Eu acredito que a terra precisava de um basta. O mundo em si, aqui na face da terra, precisava de um basta. A agonia do povo, o dia a dia, ninguém tem tempo mais para nada, ninguém tem tempo mais para falar com Deus. Hoje você observa, em grandes lugares, nos hospitais, em fábrica, o povo tem parado mais antes de começar a trabalhar. Você pode observar nos vídeos aí, né? Médico pega a sua equipe, começa a orar, pedir a Deus o que eles vão fazer, porque eles não entendem de nada. Outro lá na sua fábrica, até nas roças eu vi um vídeo, os peão lá, né, para ir trabalhar, a turma, todos pararam e começaram a pedir a Deus um dia, porque não sabe mais o que pode acontecer durante aquele dia. Então, foi colocado aqui, quem somos nós para cravar que foi Deus que mandou, mas que é uma permissão de Deus, nós não temos nenhuma dúvida, né? Até porque a Bíblia diz que uma folha seca não cairá do mar se não tiver permissão de Deus, né? Com certeza. Né? Jamais, quando o inimigo tocou em Jó, é bom a gente voltar muitos versículos,
Não vamos ler por causa do nosso tempo, mas quando o inimigo tocou em Jó, tocou por quê? Com permissão de Deus. Sem permissão de Deus, ele não tocou. Quando chegou o momento que Deus falou, agora não toque mais, ele não tocou. Então nós entendemos que tudo que acontece é permissão de Deus. Não vou dizer que foi Deus que mandou, mas que é permissão de Deus, sim. Para que o homem se desperte, acorde e entenda que há um Deus, porque a gente pergunta para um médico, pergunta para outro, você sabe que essa doença? Não. Você sabe quando vai acabar? Não. Você sabe da onde? Não, ninguém sabe de nada. Para entender que só Deus é que sabe de tudo. Nós né? temos que parar de colocar a responsabilidade da falha humana em Deus. Isso, Porque assim, muitas vezes acontece os erros nosso humano. Mas foi Deus que permitiu, não foi Deus. Foi o diabo que... Muitas vezes o homem, até no diabo bota a culpa, acho que tem hora que não é nem ele. Mas assim, é claro que... por exemplo, esse vírus saiu de um laboratório da China, né? A gente não sabe, ninguém sabe realmente, porque todo mundo tenta investigar, os próprios Estados Unidos, outros países tentam investigar, mas é complicado você investigar algo que aconteceu em um laboratório chinês. Mas assim, eu acredito, posso ser que eu esteja forçando aqui um pouco, mas eu acredito que com coisas simples eles não estavam mexendo para poder sair um vírus como esse. Da mesma maneira, pode surgir, por exemplo, uma ogiva nuclear, por exemplo. Uma bomba nuclear pode estourar a qualquer momento aí, matar milhões de pessoas e deixar outras milhões prejudicadas. Aí vai falar, mas foi Deus? Mas se está mexendo com coisa grave, uma hora essa coisa vai estourar. Então, assim, a gente precisa parar de colocar a nossa, né, que eu falo, a humanidade, a nossa incompetência na conta de Deus. Eu acho que Deus olha e você fala, eu vou permitir porque você que está mexendo com isso. Você tem um livre-arbítrio para poder fazer o certo e o errado. Você está fazendo o errado, as consequências virão. Olá, tem um velho ditado que diz, quem mexe com fogo... Vai se queimar. E também é importante tratar desse assunto dessa maneira que está sendo tratado, para que se quebre um paradigma, né? Porque a gente precisa analisar da seguinte forma. Todas as coisas estão debaixo da vontade permissiva de Deus, como já foi dito aqui. Mas muitas pessoas, tratando essa situação como foi Deus que mandou, acaba criando uma face diferente de Deus. Acaba criando uma imagem como se fosse um Deus ruim, né? Ou um Deus vingativo, né? Rancoroso. Então não é de fato foi Deus que mandou, porque faz parecer que se nada tivesse acontecendo, se todos estivessem no centro da vontade de Deus, ainda assim Deus faria. Então é essa imagem que tem que ser quebrada, foi o que o evangelista falou. Tudo é decorrente dos nossos atos. É colheita, né? Ou melhor dizendo, é a lei da semeadura. Plantou, colheu. Verdade, bem explanado aqui pelos nossos irmãos. Eu também acredito muito nessa questão, né, de que as coisas acontecem por consequência dos nossos atos, ainda que a Bíblia ela especifique sinais, mas ela especifica os sinais daquilo que a gente vem plantando e colhendo no decorrer da vida, né? A Bíblia diz, acontecerá isso, porque Deus ele é onisciente, é onipotente. Deus ele sabe o início e o fim, então ele sabe o que o homem faria, as consequências que viria para o homem do próprio ato humano, né? A nossa irmã Cirlei colocou aqui, Deus permitiu a pandemia porque nada acontece sem a permissão de Deus, né? Bem colocado. Nesse sentido, sim, porque sem permissão de Deus, como o pastor Edson colocou aqui, nenhuma folha se cai da árvore, né? Mas ela bota que a pandemia é a consequência da desobediência e da atitude do próprio homem. Ela fechou muito bem fechado aqui esse comentário aqui. Eu acho que eu passei aqui também um comentário aqui da irmã Cildinei. Eu acredito que a pandemia veio para nos despertar, para nos preparar para o fim. Junto com a pandemia veio a quarentena, onde muitas pessoas tiveram a oportunidade de refletir que só há um Deus e todo poder está nas mãos dele, né? A irmã Cildinei com um comentário muito bem colocado, né? Muito bem colocado, maravilhoso aqui. Ô Luan, bem rapidamente aqui, para te interromper alguns segundos, mas é importante falar isso, porque o comentário do pastor Edson foi nessa direção. Sim. E agora, ouvindo esse comentário da irmã, só me repete o nome dela, por favor. Irmã Cildinei. Irmã Cildineia. Cildineia. O comentário da irmã Cildineia é interessante a forma com que você enxerga as coisas. Foi o que o pastor Edson falou aqui. A gente está falando da pandemia, a gente está falando do Covid-19, mas existem pessoas que só falam de morte. Verdade. Outras pessoas só falam de sofrimento. E nesse contexto você não consegue enxergar nada de bom que está acontecendo. Então quando o pastor Edson fala aqui que a pandemia existe, que pessoas estão morrendo, mas que também nos hospitais estão se reunindo para orar.
Quando a irmã Sildineia fala que a pandemia existe, que pessoas estão morrendo, mas através da quarentena as famílias começaram a se reunir em casa e voltaram a orar junto. Existe coisa boa até em meio à pandemia. É necessário ter essa ótica para entender o trabalhar de Deus acerca de tudo. Quantas vezes, né, pastor Esdras, os pastores, né, nós pregamos na igreja, faça cultos nos lares, convide a sua família, faça culto no lar, e ninguém entra dia, sai Não tem tempo, né? Não tem tempo, depois eu faço, e agora quantos cultos nos lares, quantas lives nos lares. Foram obrigados a ter Não foi? tempo. Nós- Agora o tempo. Não, com certeza serviu como um despertar, né? Pra gente serviu como um despertar, a gente percebe esse mover de Deus em meio a essa situação, né? A mão de Deus estendida em meio a tudo isso que tem acontecido aí. A irmã Jamil diz assim: eu vivo dizendo isso, a desobediência sempre trouxe consequências ruins desde o início. Cuidado com as escolhas, né? A irmã Jamil coloca aqui. A irmã Cirlei, ninguém planta arroz e colhe feijão, né? É fato. É fato isso aqui. Então, a gente vive nesse momento, até fazendo um resumo do que foi dito aqui, de reflexão, né? A gente talvez seja um momento que Deus nos permitiu para refletir sobre nossa vida, né? Eu acho que muitas vezes no decorrer do dia a dia, quando as coisas estão tudo normal, a gente não para, né? Pra fazer aquela reflexão de nossa vida com Deus. Vai pro trabalho, vai não sei o quê. Aí quando a rotina muda, quando as coisas mudam, quando você fala, rapaz, espera aí, deixa eu analisar as coisas aqui, né? Então, em meio a isso tudo, eu acho que a gente precisa tirar as coisas positivas, tirar as coisas boas. Estão muitas coisas acontecendo, o que a gente precisa fazer? Orar pelos familiares que estão sofrendo, que perderam seus entes queridos, pelas pessoas que estão nos hospitais, né? Precisamos orar, mas a gente não pode nos mergulharmos só nas coisas ruins, né? A gente precisa, principalmente nós como cristãos, trazer a palavra de boas novas, trazer a palavra de consolo, de conforto para as pessoas, né? A gente ter essa atitude, né? De não mostrar para as pessoas só os pontos negativos. Deus pode agir em meio a toda essa situação, Deus pode fazer um milagre em todo isso, Deus pode salvar vidas em meio a tudo isso. Esse é o ponto positivo que a gente tem que pregar e focar, né? A gente tá chegando já o nosso final de programa. Já? Aqui, né? Nem começou, né, Edmilson? Nem começou. É um assunto muito amplo, né? Um assunto muito amplo. A gente tinha muita pauta aqui ainda pra... Ô, Luan, tá na introdução ainda. Tá na introdução. Vocês dão mais umas 2 horas de atenção pra gente, a gente fica. A gente tinha muito assunto a pautar, em pauta ainda, né? Mas a gente também não podia de deixar de detalhar, de falar o que foi dito aqui, né? Foram questões que precisavam de fato ser abordadas. A gente tem, talvez, quem sabe aí pra frente a gente faça uma parte B, uma parte 2 desse programa aqui, pra vir até com outros pontos, né, Evangelista? Alguns outros pontos aí quentes também. Mas hoje a gente vai estar... Espero que acabe logo essa pandemia, pra não precisar parte 2, né? Que a gente não fale mais. A parte 2 vai ser festa. Vai ser aglomeração. Vai ser Vamos convidar aglomeração, todo mundo vai aqui. ser festa. Um grande recomeço. Um grande recomeço. A irmã Sidney colocou um comentário bastante importante, que as pessoas estão tendo reencontro com a própria família, né? É verdade. E isso foi bem comentado, irmã, eu falo Sildineia. A irmã Sildineia, né? O Léo abençoado, meu amigo aqui abençoado, Léo Fernandes, diz assim: abraço, amigo, eu que trabalho na área da saúde me assusto com isso, mas vem a pergunta, é bíblico tudo isso que está acontecendo ou o homem criou? Responde aí, Luan. Como é que é o nome dele? Léo, você tá de parabéns. Bem Você já colocado. jogou pra ele, deixa que ele se vira. Léo, até você, Léo, joga logo pra mim, olha o tanto de... Vamos jogar pros homens aqui, que é fera aqui. Mas, na minha visão, né, no que eu acredito, é bíblico que coisas aconteçam, né? Que coisas aconteçam. A gente não pode superficializar tudo também, achar que nada
é espiritual. A gente não pode viver nenhum rei, nenhuma questão só natural das coisas. A gente precisa saber que existe uma guerra espiritual, né? Exatamente. Então, Verdade. eu, no meu ponto de vista, eu acredito que questões espirituais estão inteiramente interligadas ao que a gente vive. Mas, assim, voltando ao que a gente falou, é bíblico que as coisas se acontecessem, porque Deus, ele era onisciente, ele era onipotente, ele é onisciente, onipotente, ele viu as coisas, as consequências daquilo que o homem plantou. O pastor Edson falou aqui essa questão bem colocada de Adão, e desde Adão, Deus sabia do desenrolar das coisas, né? Do princípio das coisas, até porque se a gente disser que não, a gente tira a onisciência de Deus. Né? Na verdade, Luana, nessa prova aí, tá muito fácil de gabaritar, né? Porque Não é? as duas respostas estão corretas. As duas estão É corretas. Né? bíblico, porém, tudo que a Bíblia relata, principalmente acerca do fim dos tempos, irá acontecer por consequência ou decorrência do que o homem produzir. Exato. Então é bíblico, mas foi o homem que fez. Um comentário rápido, Sim. que até em virtude daquela pergunta que você fez anterior, mas para deixar um pouco até mais claro, você perguntou se haveria algo específico, né? Sinal específico, né? Um sinal específico, eu falei que não, para a igreja não. Assim, para a gente estar esperando, né? Exato. Falar assim, algo assim específico. Mas assim, esses acontecimentos nos dá uma visão de algo acontecendo no mundo todo. Então isso aí é um alerta. Fala assim, olha, alerta, né? já pensou? Tudo está acontecendo no mundo todo. É verdade, é um alerta para a sociedade, porque, como colocou, a gente não pode cravar. É um sinal da volta de Cristo. Eu acho que aqui ficou bem unânime nessa questão, que eu acho que ninguém conseguiu cravar que é um sinal da volta de Cristo, ou que existe um sinal específico para a volta de Cristo, mas uma coisa é fato. Nós estamos vivendo acontecimentos que a Bíblia diz. Sim. Então, assim, a gente precisa, como o evangelista Edmilson falou, estar alerta, né? Porque pode ser a qualquer momento, né? Como você colocou, Luan, a gente não cravou que é a vinda de Cristo. Também não pode descartar que o que está acontecendo pode ser um preparo para a vinda de Cristo. Exatamente. Não tem que ser o último sinal, mas na verdade é um amontoado de sinais. Né? Eu gostaria até de parabenizar Léo, né? Sim. Que está na área de saúde. Ele até falou que está em São Paulo trabalhando nesse momento. Verdade. Então, tá um caos realmente no país inteiro, no mundo inteiro, principalmente em São Paulo, que é uma cidade muito grande. Queria parabenizar ele e os colegas deles da área da saúde. São guerreiros, São né? guerreiros. Na verdade, são soldados de guerra, né? Em guerras normais, os soldados vão com armas, né, para a guerra. Eles estão indo Quantos pra colegas guerra. deles já morreram, né, nessa situação? E por quê? Porque está enfrentando essa realidade, né? Parabéns, Léo, seus colegas aí, médicos. E todos que trabalham na área de todos que trabalham saúde na área de aí, né? saúde. Eles estão de parabéns. Nós estamos orando por vocês, não esqueça disso, Com né? certeza. A gente sempre comenta isso, né, nas nossas conversas, ali na igreja, quando a gente está falando sobre o assunto com alguém, a gente sempre fala da importância que tem, né? São pessoas mesmo que estão ali de frente, né? Soldados de batalha, aqueles soldados que estão na frente da guerra mesmo, né? Tentando parar esse inimigo aí que se chama Corona aí, tentando segurar para que a gente consiga ter dias mais tranquilos, dias melhores, né? Então, bem colocado aqui pelo Quando eu evangelista. vejo um hospital, eu passo por outro quarteirão, rapaz, já todo dia trabalhar lá. Porque você Aí imagina. passa por outra rua, o pessoal da saúde tem que entrar Tem que dentro entrar, né? trabalhar. É que, de fato, essas palavras refletem muito bem. Eles estão na linha de frente. E é necessário que a gente entenda outro detalhe, né? A importância do querer fazer. Porque Léo sabe melhor do que eu falando aqui, ele pode até também colocar nos seus comentários aí, mas quando você se dedica a essa área da saúde, existe um juramento. Mas nem todo mundo que faz o juramento cumpre, né? Mas os profissionais de área de saúde têm se dedicado a cada dia. E assim, é isso mesmo que você falou. A quarentena fala para todo mundo ficar em casa. E eles fazem totalmente o contrário. Eles vão em direção às pessoas que estão infectadas para ajudar, para se doar. Então realmente estão de parabéns. Eu também quero deixar aqui os meus parabéns para Léo e para todos da área da saúde. Inclusive quero também citar de forma nominal a minha sobrinha, Natália,
que também está nessa luta, e ela, como todos os outros que fazem parte da área da saúde, estão de parabéns. Amém. A gente fazendo esse reconhecimento merecido, né, para esses profissionais aí que estão nessa luta diária. Então, meus queridos, Léo, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Muito obrigado por sua participação aqui. Léo é uma pessoa abençoada, tá ali em São Paulo, no maior foco dessa pandemia aqui no Brasil, né? Então, a gente percebe, é uma dificuldade em todo o país e ali em São Paulo uma dificuldade maior ainda, né? Então, a gente ora por todos esses profissionais que estão passando por esse momento aí de guerra, travando essa guerra aí. E a gente vai encerrando o nosso programa, né? Deixar aqui rapidamente aqui para cada um fazer uma consideraçãozinha final, muito rapidamente aqui, de 30 segundinhos. Eu só vou ler o que o irmão Léo diz aqui. Sim, quando eu vi 2 colegas que trabalhavam comigo, que hoje perdeu a batalha pro Covid, mas não desisti nunca. Obrigado, Luan. Amém, Léo. A gente se solidariza, né, com essas pessoas, com você, com os amigos, os familiares, né, que perderam pessoas aí para esse corona, para essa doença terrível que está acometendo nossa sociedade. A gente se solidariza, ora pelos familiares para que Deus conforte o coração, né, para que Deus dê ânimo para seguir em frente, né? E é isso, e seguir batalhando, seguir lutando. Então, meus amados, eu vou deixar cada um fazer aqui rapidamente uma consideração final, já deixando o seu ponto. Para fechar esse tema, né? Foi começar com a evangelista lá e eu ali. É um sinal e o que você acha? Cristo já está às portas ou você acha que ainda vai caminhar um pouquinho? Em 30 segundinhos você faz e aí já vem caminhando aqui pra gente encerrar. Amém, amados. O que eu posso garantir para você é que é um sinal de oportunidade. Oportunidade, sabe para quê? Para vocês, e eu me incluo nessa, a gente não ir pro culto só de domingo, não. Falar, eu sou um soldado de guerra, igual o Léo, os outros enfermeiros que vão para os hospitais todos os dias, falar, eu sou um soldado de Cristo. Vamos para as ruas evangelizar, vamos levar a palavra de Deus para outras pessoas. É um sinal de oportunidade para você fazer aquilo que outrora você não fazia. Talvez só ia para o culto, sentava lá, não, eu estou bem. Não, Jesus, ele quer mais de você. Deus, ele quer mais de nós. Ele quer que nós sejamos verdadeiros soldados para ir para a batalha e levar a palavra de Cristo, pregar o evangelho, falar, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais, preciso fazer mais na igreja, fora da igreja, na rua. Se eu estiver no ônibus, alguém sentado do meu lado, eu preciso falar de Jesus para essa pessoa. Nós precisamos fazer mais. Então, é um sinal de oportunidade. E eu acredito, Luan, que, como eu falei, talvez nós já estamos no início do fim. Então se prepare, porque ainda que não seja o fim, mas possa ser o fim apenas para você. Teve uma irmã abençoada que falou em um culto na nossa igreja, que ela falou algo que eu guardei para mim. Ela falou, o arrebatamento acontece todos os dias. Talvez não no geral, mas Jesus, ele vem para levar um, levar outro. Então que estejamos preparados para essa volta de Cristo, que possa ser em breve, mas possa ser que seja individual para você ou para mim, e que possamos estar preparados para isso. Amém. Eu falo que está mais perto do que você imagina. E eu gostaria de ler um versículo que vai responder tudo. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Amém. Glória a Deus. A palavra que eu quero deixar, e respondendo a pergunta de Luan, né, é que eu entendo sim que é uma enfermidade que está atingindo a terra, mas que é um alerta para nós, para se preparar para o fim. E para você nesse momento, que às vezes está encontrando esse momento como uma escuridão, nos acompanhe na luz da Bíblia, porque sempre você vai ter luz na sua vida se você confiar em Deus, estudar a Bíblia e permanecer fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É importante falar sobre esse tema, né? Foi muito gratificante ter a sua participação conosco. É importante saber sobre os sinais que a Bíblia retrata, se de fato é o fim, se não é o fim, o que a Bíblia fala sobre isso.
mas também é muito importante entender a nossa urgência em estarmos preparados, independente se for ou se não for o fim. Porque, como foi muito bem colocado pelo evangelista Laio, o momento final para cada um de nós, o que eu costumo chamar até de juízo final. Porque quando falamos de juízo, lembramos da Bíblia citando um momento determinado, aquela situação que a gente está acostumado a ouvir, todo mundo ouvindo falar sobre os seus atos e tudo mais. Mas o nosso juízo de fato vai ser o final do fôlego da vida. Enquanto se há fôlego da vida, se pode produzir. Se errou hoje, amanhã pode voltar atrás e se arrepender. Mas se o fôlego da vida chegar, se acabar, melhor dizendo, aí você não pode produzir mais nada. Então, assim, atente-se para o hoje, para o agora, para poder produzir mais, para poder ser mais agradável e, principalmente, para poder viver as boas novas de Cristo na sua vida, viu? Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem falado por todos aqui, né? A gente agradece a participação de todos vocês, né, que estiveram aqui com a gente comentando, dando suas opiniões, fazendo suas perguntas. Foi uma noite bastante gratificante aqui falar sobre este assunto, um assunto muito importante da nossa atualidade. A gente não poderia deixar passar sem estar comentando, né? Mas tentando trazer tudo à luz da Bíblia e ao mesmo tempo trazer uma palavra de ânimo, de conforto, de encorajamento, né? Para todos vocês e para nós mesmos aqui saber que Deus está no controle de todas as coisas e que é preciso crer, né? E confiar que dias melhores a gente não pode agir como às vezes muitas pessoas têm agido, desistir do mundo, né? A gente não pode se conformar com as coisas que acontecem como se, não, é só prenúncio do fim, é só prenúncio daquilo que a Bíblia já vem dizendo. Não, a gente precisa, como o pastor Edson, enquanto tiver fôlego de vida, a gente precisa produzir, né? Produzir. Não interessa se aquilo que você produziu não seja o suficiente para abranger todo mundo. O que importa é que você produziu no máximo que você pode produzir, né? Você tenha dado a sua melhor oferta, a sua melhor contribuição para a terra. É isso que Deus ele quer de cada um de nós, né? A gente dá a nossa maior contribuição para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam salvas, né? Venham para o reino. Então, a gente está chegando ao fim. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu vou pedir ao evangelista lá para estar fazendo essa oração final aqui. E após a oração a gente já está encerrando. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Segunda-feira, né? Estamos aqui mais uma vez. Fé em Deus. Falando mais um tema aqui abençoado. A gente vai estar colocando aí nas redes sociais aí. Não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, porque a gente está sempre aí movimentando e vamos colocar aí o tema do próximo programa. Segunda-feira, às 20h30, estamos de volta aqui, com fé em Deus, se Deus nos permitir, né? Então, evangelista Laio, faça essa oração para a gente estar encerrando. Amém. Senhor Deus, Pai amado, nós oramos a Ti nesta noite, Pai amado, e Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estarmos aqui nesta noite. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor deu aos nossos ouvintes, Pai amado, de estar em casa, no seu trabalho, assistindo esta live, Pai amado, e ao mesmo tempo adorando a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por nos proporcionar isso, Jesus. Senhor Deus, cuida, Pai amado, de cada um, Senhor. Cuida, Pai amado, do nosso país, da nossa nação, Jesus. Sara, Pai amado, dessas pessoas, Pai, que estão nos hospitais, Senhor. Porque o Senhor Deus que pode fazer o impossível, Senhor. Mas faça, Jesus, tudo conforme a Tua vontade, Senhor amado. Verdade. Jesus amado, nós oramos a Ti, Deus, que o Senhor possa cuidar, Pai amado, dos nossos familiares, cuidar da nossa casa, cuidar, Pai amado, de cada um dos nossos ouvintes, Pai amado, dando uma semana de paz, de vitória, livramento no trabalho, Pai amado, abençoando, Pai amado. Estenda as Suas mãos, Pai amado, e derrama sobre a vida de cada um a Tua unção, em Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de encerrar, eu só gostaria de ler os últimos comentários aqui, né? Irmão Léo disse que amou participar mesmo, irmão Léo, você é uma benção aqui, né? E ele fala que tá colado aqui, né? No próximo aqui. Glória, te esperamos aqui, viu, abençoado? A irmã Cirlei, ela diz assim, fazer como uma abelhinha, cada um carregar a água que conseguir para apagar o incêndio, né? É verdade. Muito bem colocado, irmã Cirlei, muito sábio suas palavras. E ela fala aqui com o irmão Léo, né? Que Deus te guarde, Léo. Amém. Que Deus guarde todos vocês aí, os profissionais da saúde, que tá nesse momento aí de guerra, como a gente já falou, né? Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos encerrando. Até a próxima segunda-feira. Deus abençoe. Amém. A vida de Fica na todos paz. vocês. Deus abençoe.